Muito boa noite a todos, uma live um pouco diferente. Tô no trânsito e me fizeram uma pergunta aqui no direct que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui por meio de vídeo, né? Porque se for para escrever vai demorar muito. Então, já vou logo direto ao assunto, depois você me conta nos comentários de onde você está assistindo, qual cidade, estado, local. A pergunta é o seguinte, a pessoa me pergunta assim, uma certa vez disseram para ela que um espírito acompanhava ela, às vezes estava mais próximo dela. E ela me pergunta, como que é isso? Como que é essa questão dos espíritos estarem perto? Por que eles estão perto? E quando não estão perto, estão aonde? Essa é a questão. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o plano espiritual, ele está fora de uma coisa que a gente tem muito aqui pra gente, que é o espaço-tempo. O plano espiritual não existe nem espaço e nem tempo da forma como a gente conhece, da forma como a gente entende. Portanto, a locomoção, por exemplo, daqui para um lugar muito longe, para eles é muito simples, porque pela força do pensamento, pela força da energia, como não tem um corpo para se locomover, pelo fato de não ter um corpo para se locomover, o que acontece? É instantâneo. É como se fosse uma viagem no tempo, uma cápsula do tempo e também uma viagem, um teletransporte. Então é muito simples para eles. Por isso que quando a gente às vezes está num momento difícil, a gente reza, a conexão ela é meio que instantânea, ela é meio que automática. É exatamente por isso. Porque não tem que mover a matéria. Se não tem que mover a matéria, para eles fica muito mais fácil sair daqui para outros planos. E que outros planos são esses? São diversos, né? A gente tem os planos mais problemáticos, como os de energias mais densas, de energias mais complicadas. A gente tem planos naturais como o da Terra, outros planetas, e a gente também tem os planos mais elevados. Então eles circundam e caminham por esses planos. Quando que um espírito acompanha você? Na maioria das vezes um espírito te acompanha e está do seu lado quando é um mentor. Quando esse espírito, ele é da sua família e ele faz parte, quando eu falo família, é a família espiritual. E ele faz parte da sua família espiritual e ele se compromete. Quando você vai vir na Terra, ele se compromete a vir aqui para te auxiliar, como se fosse um mentor, de fato, ou um tutor. Exemplo, se você tivesse alguém para te acompanhar na vida como se fosse um técnico de futebol, e alguém que você ama muito, que você precisasse acompanhar essa pessoa. E vamos supor que isso durasse aproximadamente 1 hora. Vamos supor que você tem uma missão. Olha só, você tem que acompanhar uma pessoa que você ama muito por 1 hora. Você ficaria full time prestando atenção nela? Você passaria o tempo inteiro prestando atenção nela, ajudando, direcionando, falando, olha, vem pra cá, vai pra lá, vamos por esse caminho, vai pelo outro, olha, não tá bacana isso, vamos mudar a forma como você enxerga, vamos mudar a forma como você faz, pensa de uma forma diferente, abre a visão. Você não faria isso 1 hora? 100%, largaria tudo e ficaria 1 hora? Pois é, pro espiritual, pros espíritos, uma vida, eu não sei se te dizer se é 1 hora, mas é um tempo muito curto para eles. Até porque o planeta Terra, ele já existe há bilhões de anos. Bilhões. Tem noção que é isso? Como o planeta Terra existe há bilhões de anos, o que seria 30 anos? O que seria 100 anos? 200, 300, 500? Nada. A gente está falando de bi e não milhão, tá? Então acontece isso. Tem espíritos que eles vêm com a missão de ajudar, facilitar, orientar e mentorar outro espírito. E como eles não estão no espaço Terra, como eles estão fora da carne, é muito mais fácil entender e é muito mais fácil direcionar os caminhos, né? Então, assim, os seus mentores, os seus espíritos que estão junto com você desde a sua nascença e que assumem esse compromisso contigo, eles geralmente passam a vida inteira com você, passam todos os momentos. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não consegue ver, mas eles estão lá. E quando não está um, às vezes está outro. Ah, mas então todo mundo tem um mentor? Como é que funciona essa história? Nem todo mundo tem mentor. Às vezes você tem só um acompanhante. Mas a maioria das pessoas tem pelo menos um espírito, que você pode chamar de anjo da guarda, você pode chamar de mentor, de guia, de mestre, como você quiser, que vai estar do seu lado, te acompanhando, te auxiliando e te
te abraçando, te acolhendo nos momentos difíceis. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Então é isso, é mais ou menos assim que funciona essa mecânica. Às vezes eles estão aqui, às vezes estão em outro plano e conseguem mudar para muitos e muitos outros planos. Por que eles estão com a gente? Por amor. Por que eles estão com vocês? Por amor. Porque te ama, porque quer seu bem e assumir um compromisso. É mais ou menos como o exemplo que eu disse anteriormente. Então é isso, assunto rápido de hoje, só para responder essa dúvida. Conta para mim se você sabe qual o nome do seu mentor. Se você sabe o nome do seu mentor, deixa nos comentários aí. E se você tem uma pessoa que tem um pouco de dúvida como é que funciona esse processo das entidades acompanharem, estarem juntas, encaminha para ela. Dá uma força pra gente aí no canal. Encaminhe para quem você acha que pode ser interessante esse assunto. Fechou? Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau.